Para responder à pergunta por que se manter vigilante, há uma resposta simples e direta e também outro motivo que vamos considerar mais tarde nesse discurso. Abre em Marcos e vamos ler o capítulo 13. Ele vai nos mostrar o motivo de ser vigilantes, mas o contexto também nos ajuda. Vamos ler o versículo 32. Diz assim: a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sejam vigilantes, mantenham-se despertos, pois vocês não sabem quando é o tempo determinado. É semelhante a um homem que, ao viajar para fora, deixou sua casa e deu autoridade aos seus escravos, a cada um o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que se mantivesse vigilante. Portanto, mantenham-se vigilantes, pois vocês não sabem quando virá o Senhor da casa, quer tarde no dia, quer à meia-noite, quer antes do amanhecer, quer de manhã cedo, a fim de que, quando ele vier, de repente, não os encontre dormindo. Nosso Senhor e Mestre é muito direto. Ele é bondoso, sim, mas direto. Agora veja o principal motivo de ser vigilante no 37, mas o que eu digo a vocês, digo a todos. Ele repete para todos nós ouvirmos. Mantenham-se vigilantes. Simples, bem direto, é isso que temos de fazer. Eu achei muito bom que o irmão Cook destacou, no discurso dele, que Jeová é um Deus bem direto. Mas ele também destacou que Jeová é um Deus de consolo. É verdade que Jesus nos deu fortes avisos aqui, mas isso não significa que Jeová deixou de ser um Deus de consolo. Não, de jeito nenhum. Ele quer nos consolar. Agora vamos ver o segundo motivo. Abre em Isaías e nós vamos ler o capítulo 48. Vamos ver um ótimo motivo para nos manter vigilantes. O versículo 17, que conhecemos bem, lá diz: assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. É muito bom termos a nota nesse versículo, que nos ajuda a entender melhor o que Jeová está dizendo aqui. A nota diz: ou que ensina você a tirar proveito. Que bonito! Por que continuar vigilantes? Para o nosso bem. É mesmo. É isso que Jesus e Jeová querem que tenhamos em mente. Alguns de vocês já servem a Jeová há muitos anos. Muito tempo. Eu nem vou olhar para ninguém, porque eu conheço alguns aqui e é muito bom ver que Jeová tem estado ao lado de vocês. E já faz muito tempo, mas somos imperfeitos, então vamos ver algumas coisas que podem nos preocupar. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com minha família. Há muitos anos, meus filhos, Jesse e Paul, estavam nos primeiros anos da escola. Eles estavam no ensino fundamental. Naquela época, tinha um assunto que os irmãos gostavam de conversar, e de vez em quando esse assunto surgia em reuniões sociais, e meus filhos eram pequenos. Mesmo assim, eles eram muito espertos. Então, eles gostavam de ouvir os mais velhos. E tinha vários irmãos mais velhos lá em Rhode Island, que já serviam a Jeová por muito tempo. E às vezes esses irmãos e irmãs olhavam para os meus filhos e falavam:
Ah, vocês nunca vão se formar nesse sistema. Sem chance. Bom, eu estava na casa deles, eles deram comida pra gente, e aí? Senhor, me ajuda, o que eu faço? Às vezes surgia esse assunto. Pelo menos naquela época. Talvez pelas ideias erradas que alguns tinham de 75, vai saber, mas falavam essas coisas. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu comentei com meus filhos voltando para casa. Dava para ver que eles estavam bem preocupados por causa do que o irmão falou para eles. Eles perguntavam, mas como assim, pai? Eles tinham alvos para o futuro. E agora, o que a gente faz? Eles queriam fazer muitas coisas no serviço de Jeová no futuro, já que o amor deles por Jeová estava aumentando. Pai, isso é verdade? Falando para vocês aqui, aqueles irmãos já serviam a Jeová por muito tempo. Se você se sente culpado, Deus te ama e te perdoa. Mas se você falou algo assim no passado, você não ajudou ninguém. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Naquela noite, a gente estava dirigindo para casa e ainda faltava um pouco para chegar e eles estavam no banco de trás e tocaram naquele assunto de novo. E eu disse, olha, vocês sabem que precisam ser vigilantes. Mas pode demorar, então se preparem para esperar pelo menos até 2020. É sério. Isso já faz quase 40 anos. Quase 40 anos, e eu achava que estava exagerando. Sabem que ano estamos? Fazer o quê, né? E é uma alegria poder dizer que meus filhos, minha esposa e as esposas deles continuam vigilantes. Todos eles, e eu também, planejamos continuar vigilantes. Agora, vamos falar de como alguns irmãos e irmãs podem se sentir com esse assunto. Eles são irmãos e irmãs que já servem a Jeová por muito tempo, muitos anos. É normal se sentir assim. Essa é a verdade, mas somos imperfeitos. Um irmão escreveu o seguinte: eu agradeço que ele foi bem sincero. Ele disse: durante a reunião anual de 2019 foi anunciado o projeto de Ramapo. E se eu não me engano, foi dito que o projeto seria concluído em alguns anos. Já que alguns artigos recentes de A Sentinela disseram que nós estamos dos últimos dias, aliás, essa expressão é muito forte e bonita. Foi meio desapontador saber que o Armagedon pode ter sido adiado em alguns anos. Essa é uma preocupação sincera dele. Sim, e outros também se sentem assim. É normal. E como responder a esse irmão? Ele queria uma resposta. Devemos lembrar que Jeová é um Deus de consolo. Nós queremos ser diretos. O aviso que Jesus deu também foi bem direto, mas ao mesmo tempo, como podemos consolar ele? Bom, contando a verdade, contar a verdade sem rodeios. O corpo governante quer que vocês saibam, e também os que vão assistir esse programa depois, que estamos determinados a continuar ativos em prover fielmente o alimento espiritual no tempo apropriado. Nós também estamos pensando além dos últimos dias. Ficou claro nos discursos de hoje. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Ver além dos últimos dias. E essa ideia está no livro Proclamadores. Eu fiquei muito feliz quando o livro saiu. Os irmãos trabalharam muito nesse livro. E ele falou algo bem interessante sobre o povo de Deus. E quando esse livro saiu, tinha muitos projetos de construção em andamento no mundo todo. Diz assim:
Com a ajuda do Espírito de Jeová, o povo de Deus deseja dar o maior testemunho possível durante o tempo que resta antes do Armagedom. Estão convencidos de que o novo mundo de Deus está muito próximo e têm fé que sobreviverão como povo organizado para esse novo mundo, sob o domínio do reino messiânico de Deus. Agora veja o resto dessa citação. Sua esperança também é que, talvez, agora vejam, muitos dos excelentes prédios por elas construídos e dedicados a Jeová continuem a ser usados após o Armagedom, como centros a partir dos quais se possa difundir conhecimento do único Deus verdadeiro até que realmente encha a terra. É impressionante. E até hoje, ainda é verdade. Em harmonia com o que o escravo fiel e prudente disse naquela época, hoje o escravo fiel também diz que muitos projetos que estão em andamento, como o projeto que temos em Ramapo e a série A História e o Ministério de Jesus, podem, talvez, ser usados no novo mundo para ajudar a grande multidão com o trabalho que terão lá, e talvez para ensinar os ressuscitados. É consolador. Tire um tempo para pensar nessas coisas. Agora, antes de terminarmos, eu queria ler as palavras de 2 amigos meus, e esses 2 irmãos têm apoiado fielmente o escravo fiel há décadas. Eu não vou dizer o nome deles. Eu pedi para eles escreverem como eles se sentem por estarem apoiando o escravo já por décadas. Como se manter vigilante tem sido bom para eles. E aqui está o que o primeiro deles disse. Eu e muitas gerações da minha família temos nos mantido na expectativa do fim. A minha mãe morreu no ano passado. Ela sempre acreditou que o fim estava muito próximo. Ela tinha certeza que ela viveria para ver o fim, mas ela não viu. Ela tinha aprendido a verdade com a sogra dela, minha avó, que era uma irmã ungida, e ela sempre me dizia que esperava ver o fim antes da morte dela. Ela não viu. E minha avó aprendeu a verdade com a mãe dela, que morreu quando eu era adolescente, que tinha certeza que o fim viria antes dela morrer. Não veio. Já minha bisavó aprendeu a verdade com a sogra dela, que morreu muito tempo antes de eu nascer, e ela também tinha certeza que veria o fim. Ela não viu. E agora eu estou aqui, com quase 70 anos. E eu tenho certeza que o fim virá muito em breve. E o que isso significa? Que eu venho de uma grande família cheia de pessoas iludidas? Com certeza não. Por 2 motivos. Primeiro, há cada vez mais evidências que o fim está próximo. Eu estou vendo sinais do fim que até mesmo minha mãe nunca viu, como essa pandemia recente. Às vezes eu imagino que eu sou um homem que vive na Judéia, lá no ano 608 a.C. Talvez esse homem venha de uma família com muitas gerações de pessoas fiéis que ouviram os profetas e acharam que o fim estava próximo. Por exemplo, um século antes, talvez, pode ser que seus bisavós tenham ouvido as palavras do profeta Isaías e eles tenham concluído que o fim de Jerusalém estava muito próximo. Será que ele vai achar que a família dele estava iludida? Só porque eles não viram a destruição de Jerusalém? Não. Jerusalém foi destruída em 607. Ele estava vivendo no ano 608 e preocupado. Meses depois, aconteceu. O mais importante é que o homem sabia
que seus parentes eram pessoas boas, fiéis e felizes. Eles amavam a Jeová e comprovaram que é verdade o que Isaías disse, que Deus nos ensina o que é melhor para nós. E esse é o segundo motivo que me faz ter certeza que nem eu nem minha família fomos iludidos. Cada um que serviu a Jeová teve uma vida boa e bem produtiva. Não ficaram esperando de braços cruzados pelo fim. Eles sempre estiveram bem ocupados no serviço de Jeová. Eles tinham alvos, estudavam a Bíblia e pregavam para outros. Eles tinham uma vida feliz e com objetivo. Eu quero essa mesma vida para mim. Eu mal posso esperar para contar para minha mãe. É tocante, como o fim estava perto quando ela fechou os olhos. Eu sei que ela vai querer ouvir tudo sobre isso. É bem emocionante. Agora, veja o que o segundo irmão disse sobre como tem sido bom se manter vigilante. Minha mãe criou meu irmão e eu, na verdade. Ela sempre falava para a gente que o fim estava na frente dos nossos olhos. Ela não só falava, ela vivia isso. Ela dedicou a vida para ajudar o máximo de pessoas a servir a Jeová enquanto ainda havia tempo. Ela ficava na expectativa do fim e ela fez isso por muitos anos, até que ela morreu. Eu estou quase com a idade da minha mãe quando ela morreu. Eu já estou vigilante há mais de 50 anos. Será que eu estou com raiva porque o fim ainda não chegou? Não, de jeito nenhum. Por que eu ficaria? Eu tive uma vida muito feliz por viver de acordo com os padrões de Jeová. Que outro modo de vida é melhor do que esse? Sabe o que me ajuda a esperar com alegria enquanto o fim não chega? De vez em quando penso nessas coisas. Minha dedicação a Jeová é incondicional e não tem validade. Eu não me dediquei a Jeová com a condição de que ele trouxesse o fim enquanto eu ainda estivesse vivo, nem esperando que ele me desse uma recompensa. Eu dediquei minha vida a Jeová para sempre. Além disso, eu preciso focar no que é mais importante. Eu não quero me concentrar apenas nos benefícios que o fim pode trazer para mim, que é a esperança de passar com vida para o novo mundo. Eu preciso me concentrar em algo muito mais importante, o que o fim vai realizar por Jeová, que é a santificação do nome dele. Eu sei que o nome de Jeová é muito importante para ele. Então o fim vai com certeza acontecer no tempo certo. E para concluir, enquanto isso eu tenho que perseverar até o fim, seja o fim desse sistema de coisas ou o fim da minha vida, o que vier primeiro. De qualquer forma, quanto mais velho eu fico, mais perto estou do fim. E se, igual a minha mãe, eu não ver o fim? Sem problema. No momento em que eu fechar meus olhos na morte, quando eu recuperar minha consciência, eu vou abrir meus olhos no novo mundo. E quando isso acontecer, não vai importar se eu vi o fim ou não. Que belas cartas de dois homens fiéis e espirituais. E fica uma pergunta para concluirmos. Será que essa é a última reunião anual antes da grande tribulação? Ninguém quis responder. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Jeová e Jesus querem que nós continuemos vigilantes, porque fazer isso é o melhor para nós.